Ok, né, professor? Né? Ok. Perfeito. Agora, se você quiser, pode começar. Ok, boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem a semana, prontos para aprender sobre fisiologia vegetal. Na semana passada, a gente falou sobre a etapa fotoquímica da fotossíntese e hoje a gente vai continuar ainda no módulo fotossíntese, mas com a etapa bioquímica, mais especificamente com o metabolismo fotossintético C3. Aqui está o nosso plano de aula. Primeiro, nós iremos estabelecer a relação, a dependência da etapa bioquímica com a etapa fotoquímica, que foi vista na semana passada, a partir do ciclo de Calvin-Benson. Vamos tratar das reações bioquímicas, uso do ATP e do NADP, essa conversão de energia química, que é lá da etapa fotoquímica, em energia orgânica, em carboidratos, isso que torna as plantas seres autótrofos, porque elas produzem aqui o seu próprio alimento, a partir da fixação de CO2 atmosférico para essa produção de carboidratos. Mas para isso acontecer, a gente vai ver que precisa passar por esses três fases do ciclo de Calvin-Benson: carboxilação, redução e regeneração. E por fim, a gente vai estabelecer o saldo energético dessa fixação de CO2 e trazer um estudo dirigido com alguns exercícios propostos e uma literatura indicada. Só que antes, a gente vai ter que fazer uma revisão, porque, como vocês aqui, quem estudou da semana passada, viu que na etapa bioquímica utiliza ATP e NADP. E na onde que foi produzido? Na etapa fotoquímica que a gente viu semana passada, lá no esquema Z, na cadeia de elétrons. Então, vamos lá retomar esse assunto. A fotossíntese, ela acontece em escala gigantesca no planeta. Por quê? Porque tudo que é orgânico, tudo que tem carbono, toda matéria orgânica é resultante desse metabolismo fotossintético do carbono, que começa onde? Na etapa fotoquímica. Por quê? Porque vai utilizar o ATP e o NADP, que foi produzido nessa etapa. Para formar o quê? Moléculas orgânicas, que vai ter início onde? Na reação de fixação de CO2. E quem que realiza isso? Quem que vai catalisar essa reação? É uma enzima chamada rubisco. E, de alguma maneira, então, ela sustenta a vida no planeta. E a partir dessa fixação de CO2, já entramos na etapa bioquímica da fotossíntese. Aqui a carinha da rubisco, ela é grande, 540 kilodaltons, mas rubisco é como se fosse um apelido para ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase. Se a gente juntar esses que estão aqui grifados, a gente vai ter o nome, rubisco. Ela tem vários sítios catalíticos, só que alguns ainda são desconhecidos. É responsável por 50% total de proteína nos vegetais. E por que ela é tão importante, além de tudo que já foi falado? Ela vai catalisar a primeira etapa no ciclo de Calvin. A primeira etapa a gente vai ver que é a carboxilação. Do que ela vai carboxilar? A ribulose 1,5 bifosfato, que é o substrato dela. Ou seja, sem a rubisco não vai ter fixação de CO2 atmosférico. E sem a fixação de CO2 atmosférico não vai ter produção de carboidrato. E eu chamei a atenção aqui para essa bifuncionalidade da rubisco. Ela pode catalisar a carboxilação, que aí é no ciclo de Calvin, no ciclo C3, ou catalisar a oxigenação. E aí a gente vai ver na aula seguinte, que vai ser o ciclo C2 da oxigenação, né? E por isso que aqui está o nome, pessoal, ó, ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase. Essas duas funções, carboxilase e oxigenase. Hoje a gente vai falar da carboxilase. A gente viu que tudo se inicia quando o sinal luminoso é percebido pela planta e a partir daí ele pode ter três caminhos. Ou se perder na forma de calor, ou se dissipar na fluorescência, ou fazer parte aqui, integrar o esquema Z, que é a cadeia transportadora de elétrons. A gente sabe que aqui o primeiro é o fotossistema 1, depois, o primeiro fotossistema 2, e depois o fotossistema 1. E vai ter a produção de quê? De ATP e NADP.
Ou seja, quanto mais a luz estimular esse esquema Z, entrar aqui, não sair por aqui nem por aqui, mais vai ter o quê? Produção de carboidrato e biomassa no ciclo C3. Por quê, pessoal? Porque a gente viu que o NADP e o ATP é o produto da etapa fotoquímica, do esquema Z. E esse ATP e esse NADP, ATP energia, adenosina trifosfato, e o NADP vai reduzir lá no ciclo de Calvin, que é na etapa bioquímica. E qual que é a relação entre etapa bioquímica e fotoquímica? Na etapa fotoquímica, a gente tem produção de energia química, esse ATP e esse NADP. Na onde? Na membrana dos tilacoides. Quando esse NADP e ATP é aqui utilizado no ciclo de Calvin-Benson, ele retorna em NADP e ADP mais fósforo, mas o que importa aqui para a gente é que a partir dessa fixação do CO2 mais água, que vai fazer a hidrólise, vai produzir o carboidrato. E não teria essa produção de carboidrato se não fosse a produção aqui de NADP e ATP da etapa fotoquímica. Enquanto a gente viu a etapa fotoquímica acontece nas membranas dos tilacoides, a etapa bioquímica vai acontecer no estroma, mas ambas acontecem no interior dos cloroplastos. Aqui estão eles, pessoal. Esse é o Calvin, esse é o Benson, eles que elucidaram o ciclo C3, lá na década de 50, nos Estados Unidos. Eles radiomarcaram o carbono, o CO2, e viram que o primeiro composto que foi marcado, né, a partir dessa marcação, foi o 3-PGA, que é o 3-fosfoglicerato. Em 1961, o Calvin ele recebeu o Prêmio Nobel de Química, porque ele investigou aí como é que é essa assimilação de carbono nas plantas. Aqui está o nosso ciclo de Calvin, resumidamente. Ele opera em 3 fases, pessoal. A carboxilação, a primeira, redução e regeneração. Na carboxilação, esse CO2 vai ser fixado, esse CO2 atmosférico vai ser fixado. Na fase de redução, ele vai ser reduzido. O que vai ser reduzido? O produto dessa reação de carboxilação. E qual que é o produto da reação de carboxilação? O 3-fosfoglicerato. Vai ser reduzido para quê? Para formar carboidrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. E como é um ciclo, né, pessoal? A última etapa aqui vai ser o quê? Regeneração. Do quê? Da ribulose 1,5-bifosfato. Por quê? Porque é ela que vai receber, ela é a molécula aceptora desse carbono atmosférico. Bom, dando um zoom aqui na etapa de carboxilação, a gente tem o quê? A fixação de CO2 via carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato. É uma pentose, 5 carbonos. Esse CO2 vai ser fixado ao seu esqueleto de carbono a partir de quem? A gente falou dela, da rubisco, da ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Só que a partir dessa inserção aqui do carbono, a gente vai ter uma molécula de 6 carbonos, certo? 5 ela é 5 carbonos com 1 do CO2 vão ser 6. Só que essa molécula formada é extremamente instável e logo ela é convertida para 2 moléculas de 3 carbonos a partir da hidrólise. E assim, o primeiro produto estável do ciclo de Calvin, da fase bioquímica da fotossíntese, do metabolismo C3, é 3-PGA, que é o 3-fosfoglicerato. Esse PGA, na presença de ATP com gás de energia, portanto, mais o NADP, ele vai ser reduzido a quê? 2-triose-fosfato. E, pessoal, de onde que vem esse ATP, esse NADP? Exatamente, da etapa fotoquímica da fotossíntese. Daí a importância e a dependência de uma da outra. Para formar triose-fosfato, mais especificamente gliceraldeído 3-fosfato. Por que é importante? Porque eu coloquei aqui até um tijolinho, a triose-fosfato é o tijolinho de açúcar, ele vai ser
A partir daí vai poder produzir amido, sacarose, transportar a sacarose, por quê? Para o desenvolvimento, crescimento vegetal. A sacarose ela é carregada na seiva do floema e vai ser transportado de acordo com a demanda do vegetal para promover o seu crescimento e desenvolvimento. Um ciclo, né, pessoal? A gente já falou da carboxilação, da redução, agora na regeneração. Regeneração de quem? Da ribulose 1,5-bifosfato. Aqui, pessoal, uma série de reações, são 10 reações e 8 enzimas que operam. Para quê? Para voltar a ter essa ribulose 1,5-bifosfato a partir desse gliceraldeído 3-fosfato. São rearranjos na cadeia de carbono para voltar a ter essa molécula. Aqui, várias enzimas. Aqui, eu quis trazer para vocês ter visualmente como que é esse ciclo em relação à quantidade de reações e enzimas que acontece nessa fase de regeneração. Aqui na fase de carboxilação, que é a primeira, aqui a gente tem o CO2, a rubisco, o primeiro produto é o fosfoglicerato. Na de redução, a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, e a partir daqui, até chegar novamente nessa ribulose 1,5-bifosfato, é fase de regeneração. Lá estava no Kerbal de 2000, e essa edição, a terceira edição no Kerbal de 2009, mesma coisa, toda essa fase com várias enzimas, tudo que termina em ase aqui são enzimas que vão catalisar reações. A gente vai ter até aqui, ó, uma molécula de 7 carbonos. Aí aqui vai ter gasto de ATP para voltar a ter essa ribulose 1,5-bifosfato. Só que no Tay-Zeiger eu achei que fica mais ilustrativo para a gente tratar aqui, fica mais didático. Bom, primeiramente, por que o ciclo de Calvin-Bensel também pode ser chamado de ciclo C3? Acho que vocês já perceberam. O primeiro composto estável é uma molécula de 3 carbonos. Na aula que vem, a gente vai ver que no ciclo C4, primeiro composto estável, uma molécula de 4 carbonos, malato, aspartato. Então, aqui está ela, o PGA, ou 3-fosfoglicerato. E, pessoal, qual que é a razão, então, para fixar um carbono? Qual que é a razão de ATP e NADP para fixar um carbono? O carbono está aqui. Qual que será? Vamos contar? Ó, aqui a gente tem 3 CO2 na fase de carboxilação, né? Para 6 ATP já aqui na fase de redução. Outro ATP aqui na fase de regeneração. 6 com 3, 9. Mais 6 na de pH. Para 3 CO2. 3 CO2, 9 ATP, 6 na de pH. Que equivale a falar que para cada carbono ser fixado, a gente vai precisar de 3 moléculas de ATP e 2 de NADP, certo? Mas eu quero saber da estiose fosfato, eu quero saber do gliceraldeído 3-fosfato. Quanto que eu tenho que ter de ATP e NADP para produzir uma molécula? Vamos lá. Aqui, ó, se vocês repararem, tem o número 5. Ou seja, 5 moléculas desse gliceraldeído 3-fosfato vão permanecer aqui no ciclo, nessa fase de regeneração. Por quê? Porque essa molécula precisa se tornar, de novo, voltar, né, a ser a ribulose 1,5-bifosfato. Ela aqui é o gliceraldeído 3-fosfato, que é o produto aqui da redução, não é? Que é o ATP mais NADP, da redução do 3-fosfoglicerato. E somente uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato que vai ser usado pela planta, pessoal. Ou seja, para cada 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que é formada, uma vai ser usada para o crescimento e desenvolvimento da planta e 5 vai retornar ao ciclo para produzir novamente ribulose 1,5-bifosfato e ser um ciclo contínuo. Então, a gente tem o quê? Para formar uma triose fosfato, a gente vai precisar do quê? Que está aqui, 3 CO2, 9 ATP e 6 NADP, certo? Uma. Só que 5 são aqui, vão retornar ao ciclo e uma vai ser
para vai ser utilizada para a planta. Aqui eu trouxe para vocês um resumo para estudos do balanço energético do ciclo de Kelvin-Benson, trazendo um texto, e esse texto vai seguir também de acordo com a demanda de cada um, né, em querer aprender, e também para os exercícios de propostos. Se você tiver esse texto com o ciclo em mãos, eu acredito que não vai ter dificuldade para resolver, mas se tiver, a gente vê na próxima aula, a gente sana as dúvidas. Então, como foi dito, a gente tem, para a produção de uma molécula de triose, ou gliceraldeído 3-fosfato, a gente exige 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADP. E esse é o balanço líquido do ciclo de Kelvin-Benson, pessoal, como foi. O triose, fosfato e gliceraldeído são sinônimos, ciclo de Kelvin-Benson e ciclo C3 são sinônimos. Aqui é o nosso estudo dirigido. Eu quero que vocês respondam para mim qual que é o ganho líquido da incorporação de CO2. Eu acho que já foi discutido, né? Mas se ficar a dúvida, se vocês quiserem resolver também depois da apresentação, fiquem à vontade. Quantas voltas no ciclo C3 são necessárias para a síntese de glicose ou de amido? Lembrando que a gente fez patriose. Aí, quantos carbonos tem numa glicose, no amido? Pensem um pouquinho. E por que não pode admitir mais a divisão e a compreensão da fotossíntese entre fase clara e escura? Por que a gente agora está falando de fase fotoquímica, de etapa fotoquímica e etapa bioquímica? Qual que é a relação da luz com isso? E aqui, pessoal, para vocês pensarem, refletirem um pouco de como que essa folha que foi deixada na luz, ela tem essa coloração, e essa aqui que foi deixada no escuro tem essa coloração, sabendo que ambas têm Lugol, que reage com amido. Se vocês conseguirem, se tiver dificuldade, no começo da próxima aula a gente abre com essa questão. Na próxima aula a gente vai abordar o ciclo fotossintético C2 do carbono, que é a fotorrespiração, que é a rubisco, exercendo a função não carboxilase, e sim a oxigenase, a engenharia da fotorrespiração, os mecanismos de concentração desse carbono inorgânico, do ciclo C4 do carbono, que começa também no ciclo C3, mas tem muitas especificidades. A gente também vai entrar em mecanismo do ácido das crassuláceas. Essas são as nossas referências, pessoal. Se tiver alguma dúvida, Thijs Zeiger, Kerbal, tem a UFV também, tem livros muito interessantes. Eu tenho PDF, se quiser o link, ou se quiser acesso, só mandar um e-mail, falar, professora, eu gostaria de ter uma alta resolução do ciclo de Kelvin, eu vou tentar te enviar para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail. Muito obrigada. E eu acho que agora a gente tem um tempinho, se quiser já ir resolvendo o estudo dirigido, enviando dúvidas. Muito obrigada, estou à disposição e até a próxima semana. Espero que não tenha caído. 18h57. O que você achou da sua aula? Professor, eu tive que retomar muita coisa, eu tive que estudar bastante, na verdade. Mas, no geral, eu tive dificuldade, eu acho que eu gaguejei em momentos que eu nem, que eram tão fáceis, eu não sei porquê. Acho falta de treino. Mas eu adorei entender o ciclo de Kelvin, espero que também as pessoas tenham entendido, sabe? Então, que tenha ficado didático. Thalia, o que você achou?
Professor, eu estou pensando seriamente se eu apresento o meu, porque tanta coisa que ela citou, falou que eu não estudei, aí eu fico, meu Deus. Cada um tem um jeito. Não, é que ela conseguiu abranger bastante o conteúdo e as partes que eu falei, não vou adentrar, porque eu acho que eu não vou conseguir. E ela conseguiu de uma forma clara e entrou mesmo no personagem. Como professora, eu pensei que era até a minha professora de fisiologia, é até loura ela. Eu gostei muito. Eu não vi tu gaguejando, não. Eu gostei muito. É? Eu tava assim, meu Deus. Eu tô pensando, professor, se eu apresento, porque o meu tá bem nível, acho que, não sei, de ensino médio, não sei. O meu não tá explicando a parte bioquímica mesmo dos ciclos. Eu fiz mais ou menos como que eu fiz a agronomia aqui, como que me ensinaram, sabe? Realmente, eu nem peguei os meus slides de quando eu fiz, né? Porque eu perdi tudo, aí eu também não consegui encontrar. Aí eu tentei pegar tudo pela internet, fui tentando improvisar. Mas eu gostei muito da forma que tu apresentou e em pouco tempo ainda, né? Porque esse ciclo é uma aula É doida. pauleira. Eu tentei deixar mais didático, sabe? Porque é o que eu falei, são várias reações, várias enzimas. Das atividades no final, sobre disponibilizar o conteúdo. Gostei muito. Entrou mesmo no personagem. Matheus, você já achou? Pedro, eu acho que ela apresentou muito bem, ela incorporou o personagem. Agora, nós todos, nas sequências, vamos ter que seguir esse mesmo padrão, né? Para não baixar o nível da apresentação. Aí, a última a apresentar. Tá ótimo. Mais algum comentário para a Milene? Nenhum? Não, professor, eu só queria agradecer por ter deixado a gente apresentar outro tema, porque é muito complicado isso aí. Eu não conseguiria aprender em 3 dias, não. Imaginei, Vinícius. É lindo, na verdade. É comovente. A fisiologia vegetal é linda, lógico, para quem gosta, né? Que envolve bioquímica, um pouco de química orgânica. E tudo está relacionado, água com energia, fotossíntese. Você vai fechando todo o quebra-cabeça. Muito bonito. Mas, Milene, eu gostei muito da sua aula. Eu endosso o que eles falaram, a Thalia falou. É a abordagem que você deu, é a abordagem que a gente dá aqui na agronomia, para a biologia e para a zootecnia também aqui na Unesp, de Jabuticabal. Então, a gente aprofunda um pouquinho mais nos ciclos e no final, quando a gente termina C3, C2, C4, que a gente faz a amarração mais prática, mais ou menos o que o Júlio fez na apresentação dele. Fez algumas comparações, dando um enfoque mais prático. Mas você deu a base, tá? Não foi tão difícil, eu acho que está no nível de graduação. Lógico que a fase da regeneração, a gente não detalha ela, porque foge do contexto, né? Não tem um porquê de fazer isso. E você fez muito bem, com muita propriedade. Você mostrou para onde veio os carbonos, tudo mais, a remontagem do esqueleto, né, e o custo que isso tem. Então, assim, fez a amarração da parte fotoquímica, fez aquele gancho inicial. Então, tudo que eu falei na apresentação do Júlio, você, acho que na hora foi corrigindo aí, brincando, não sei. Mas você fez a apresentação dos tópicos. Não, já estava. Fez a apresentação dos tópicos, mais como você iria abordar. Então, assim, foi muito bem montada a aula. Tá? E dentro do tempo, né, você gastou. Perfeito. Então, tá de parabéns, sim. Elevou o nível, segundo o Matheus. Vamos ver onde eles vão chegar agora. Obrigada, gente. Então, para dar um tempinho para o pessoal da fotossíntese se recompor, vamos fazer a apresentação agora do pessoal da mecanização. Vai lá, Vinícius. Beleza.